De acordo com a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, e também com toda essa homenagem que fizeram, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos em cima de todo esse assunto que tem acontecido desde a Escola Dominical, a leitura introdutória, né, e o carinho que os irmãos expressaram pela nossa pessoa aqui. Eu gostaria de ler em Hebreus 12, os 3 primeiros versículos. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Agora eu peço à igreja que leia o versículo 3, todos juntos, em nome de Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados, problema toda a igreja tem. Entenda isso. Problema toda a igreja tem. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele está falando assim, olha, existe uma roda de testemunhas tão grande que, às vezes, nós, no dia a dia, nós não observamos que estamos sendo observados. Mas pode ter certeza, como eu costumo sempre dizer, alguém te viu entrar aqui hoje. Alguém que estava lá fora. E esse alguém pode cruzar com você daqui a 3 dias e falar assim, ué, você é aquela pessoa que entrou lá naquele endereço, não é? Nós estamos sempre cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E por isso o escritor aos Hebreus, ele nos exorta, ele nos aconselha, dizendo assim, em outras palavras, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amados, que carreira é essa? Ele diz assim, olha, vocês estão cercados de testemunhas. Deixa o pecado de lado, deixa a confusão de lado, deixa o tititi de lado e corra a carreira que está proposta. Que carreira é essa? Se você for olhar lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante, você vai ver que carreira é essa. Fazer a obra. Porque a fé sem obras, ela é morta. A carreira que nos está proposta é fazer a obra de Deus. E aí ele diz, para nós corrermos essa carreira, fazermos essa carreira, corramos com paciência. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil fazer a obra do Senhor. Não vai ser fácil cumprir o ID e pregar o Evangelho. Agora existe uma distância muito grande onde é não ser fácil e ser impossível. Não é fácil, mas é possível. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém. O Espírito de Deus nos fortalece. O Espírito de Deus nos guia. Entenda o seguinte, que quando Jesus fala que enviaria o Consolador e ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar todas as coisas, não é só nesse momento em que o Espírito vai agir me fazendo lembrar aquilo que eu estudei. Não. É no meio da sua dificuldade. Ele vai te lembrar que existe um Deus no céu que é poderoso, como foi dito na leitura introdutória, que provê o amanhã. Ele vai te lembrar. E se você se lembrar disso,
Ele vai te ensinar, te capacitar a esperar o amanhã em Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele está aqui falando, olha, para de ficar olhando para um lado e para o outro. Para de ficar procurando justificativa. Corra a carreira que está proposta. Entenda o seguinte, em Tiago ele diz que a nossa fé sem obras ela é morta. E Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Por que isso, amados? Porque lá em Efésios, quando Paulo diz isso, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, tá? É porque somos feituras em Cristo Jesus, para que andássemos em boas obras. Ou seja, uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você deve andar em boas obras. Por isso é a carreira que nos está proposta. Ele criou as boas obras para que nós andássemos nelas, e não para garantir a nossa salvação. Eu já faço boas obras porque já sou salvo, e não para ser salvo. Entende? Eu não tenho que fazer boas obras para garantir o meu lugar no céu. Não. O meu lugar no céu já está garantido, e por isso eu faço as boas obras. Então o escritor aos Hebreus, ele está falando para nós. Ele está falando assim, olha, para de ficar olhando para um lado, para o outro, resmungando aqui, resmungando ali, e corra com paciência a carreira que está proposta. Aí você pode falar assim, mas é muito difícil correr essa carreira que está proposta. É muito difícil. Aí o escritor aos Hebreus não nos deixa na mão. Ele fala assim, como que iremos correr? Versículo 2. Olhando para quem? Jesus. Que é o quê? Olha só. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Agora, vamos pensar um pouquinho. Gozo, normalmente, quando olhamos, é alegria, satisfação. Jesus, na véspera de ser preso, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o escritor aos Hebreus está falando aqui para nós, pelo gozo que lhe estava proposto. Olha, o teu prazer vai ser morrer pelos pecados deles. Em outras palavras, seria isso. E Jesus suou gotas de sangue, mas disse, Pai, que não seja a minha vontade, mas a sua. Então o escritor aos Hebreus está falando assim, olha, corra a carreira que está proposta olhando para Jesus. Porque o prazer que estava proposto para ele era morrer por você. Era padecer por você. Era ser pregado na cruz, apanhar, ser açoitado, humilhado, e não dizer um A para se queixar. Porque eu tenho certeza que se fosse eu ou você, ia falar, será que isso vale a pena? Será que está valendo a pena fazer isso aqui? Para daqui a 2000 anos, 2024 anos depois, ter um povo lá em Berlim, na Pampulha Valley 86, adorando o nome do Deus Altíssimo, será que está valendo a pena? Eu digo que valeu a pena, e sempre vai valer a pena. Então ele fala, olha para Jesus, suportou a cruz e desprezou a afronta. Ele não disse um A. Ele não disse um A. Eu imagino Jesus ele gemendo de dor, mas sem dizer um A contra aquilo que estava acontecendo. E assentou-se à destra do trono de Deus. Ele morreu na cruz e disse, Pai, está consumado. Ou seja, Pai, o que eu vim fazer está pronto. O Senhor mandou eu vim, fiz, está pronto. E ele volta e senta à destra de Deus. Aí, como se não bastasse, no versículo 3, o escritor aos Hebreus volta a atenção para nós. Ele diz assim,
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu não sei se os irmãos entenderam. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nossos ânimos. Fazer a obra, correr a carreira que está proposta, é difícil. Mas o escritor está falando assim, quando você achar difícil e quiser parar, considera o que ele suportou por mim e por você. Considera o caminho que ele fez com a cruz nos ombros, por mim e por você. Considera os açoites que ele levou, por mim e por você. Considera as afrontas que ele suportou e desprezou, por causa de mim e você. Para quê? Para que hoje a gente não venha desfalecer em nossos ânimos. Então, quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, falando assim, eu não sei se eu vou conseguir, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para o que ele fez na cruz do Calvário. Olha o que ele fez para que a tua vida pudesse estar aqui hoje. E assim nós vamos conseguir correr a carreira que nos está proposta. E não olhando para um lado e para o outro. Olha para Jesus, amado. Olha para Jesus. Tá? Olha para Jesus. Muitas das vezes pode parecer que está ruim aos seus olhos. Muitas das vezes você pode olhar e falar assim, mas isso não está bom. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Se eu e você ficarmos olhando somente para o lado e para o outro, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. Nós temos que olhar para Jesus. Entenda uma coisa. Já que fizeram, essa homenagem aqui hoje, e eu louvo a Deus, eu quero te conscientizar de uma coisa. O nosso presbítero, ele leu sobre obedecer aos vossos pastores, ao vosso pastor, porque eu hei de dar conta de cada um de vós. Com base nesse versículo, eu quero levar os irmãos a meditar comigo 7 problemas que havia nas igrejas da Ásia. Lá em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu vou saltando aqui os pontos. Eu peço à igreja que leia só a primeira frase, até o primeiro ponto. A gente chama de parte A do versículo. Toda a igreja leia junto. Capítulo 2, versículo 1. Vai lá, pode ler. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Agora, o versículo 8, só a primeira frase. Toda a igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna. O versículo 12, só a primeira parte A. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Versículo 18, só a parte A. E ao anjo da igreja que atira, escreve. Capítulo 3, versículo 1, só a parte A. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Versículo 7 do capítulo 3, só a parte A. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Versículo 14, só a parte A. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Engraçado, São 7 cartas a 7 igrejas.
ele não escreve para a igreja, ele escreve para quem? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Se você não sabe quem é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. A correção das 7 igrejas foi chamada a atenção do pastor da igreja. Tudo que acontece no meio da igreja, eu terei que dar conta, amado, de cada uma das coisas. Sendo minha a responsabilidade, ou responsável por estar acontecendo. Vamos reformular. Sendo eu o responsável pelo que está acontecendo, ou não, eu terei que dar conta diante de Deus. Eu terei que dar conta. Se isso me faz tremer. Às vezes você pode achar que, mas o pastor é muito frio. Mas o pastor não é espiritual. Mas o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo. Amados, eu tenho que vigiar por todos os lados. Eu tenho que vigiar por todos os lados. Sabe por quê? Veja bem. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que prezava pela palavra. A primeira carta, capítulo 2, que foi o primeiro que a gente leu. Primeira carta, a igreja de Éfeso. O Senhor chama a responsabilidade do pastor, do anjo da igreja. Porque a igreja perdeu o primeiro amor. A igreja perdeu o primeiro amor. A igreja de Éfeso, se você for ler toda a história, vai ver que ela meditava na palavra, ela orava. Mas em algum momento, perdeu o primeiro amor. E Paulo vem dizer lá em Coríntios que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver o amor, de nada adiantaria. Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Isso depende o quê? Toda a lei. O amor é a base de tudo. A igreja de Éfeso perdeu o amor. Mas quem está sendo chamado à responsabilidade? O pastor da igreja. Aí a gente vai para a segunda carta, que é a igreja de Esmirna. Aí a igreja de Esmirna, a gente pode botar até que era uma igreja boa. Tá? Não tinha problema. Não tinha. Portanto, se você for ler, tá? Essa igreja de Esmirna, o Senhor faz até uma promessa para ela. Porque no versículo 10 ele diz assim: nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna era boa. Mas olha o que tinha no meio da igreja. Versículo 9. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza. Aí ele bota entre parênteses, mas tu é rico, tu tem um Espírito de Deus. Aí ele diz, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha o que tinha no meio da igreja. Era uma igreja boa, mas tinha uns lá que formavam a sinagoga de Satanás. Que era aqueles irmãos que, como a escola dominical hoje diz, só fazia murmurar, reclamar, falar contra, organizaçãozinha separando a igreja, divisão a igreja. Mas para quem que está sendo escrito? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Aí a gente vê que a igreja de Esmirna era uma igreja, né, que Deus até falou, olha, ser fiel. Mas por causa dos da sinagoga de Satanás ali, o pastor está com o dedo na reta. Está com a cara na reta. O pastor vai ser chamado diante do Pai, diante do Senhor, e vai ter que prestar conta. E aqueles lá que formavam a sinagoga de Satanás? E aqueles quantos tu perdeu lá porque você não cuidou dos que blasfemavam? Ainda na terceira carta, a igreja de Pérgamo, olha só,
ele fala assim, versículo 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas, né? Ou seja, não são grandes coisas. O Senhor está falando assim, ó, tenho poucas coisas contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Isso aqui é uma doutrina de heresia, tá? O que eu aborreço. De quem está sendo chamada a responsabilidade? Do anjo da igreja. Por quê? Para pensar, por mais que o pastor de Pérgamo ensinava a palavra, tinha lá no meio os que era a doutrina de Balaão, que ensinava o povo a pecar. E o Senhor está falando assim, olha, umas poucas coisas eu tenho contra ti. Olha a responsabilidade. Como é que eu chego diante de Deus e falo assim, mas Deus, não é minha culpa. A tua palavra era ensinada. Ele fala, mas lá tinha uns que pregavam a doutrina de Balaão, que pregava heresia. O que tu fez para controlar eles? A quarta carta, a língua chegou a travar. Quarta carta. A igreja de Tiatira, versículo 20. Olha o problema da igreja. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E olha como é que ele começa o versículo 19. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as das primeiras. Uma igreja boa, né? Mas tenho contra ti, porque lá tem uma profetisa que ensina o povo, ou leva o povo a se prostituir. Lá tem uma que está fazendo o povo seguir ela e comer sacrifícios de idolatria a outros deuses, e por aí vai, e ficam se prostituindo. Mas, Senhor, o Senhor falou que nós temos serviço, temos amor, temos fé, temos paciência, as nossas últimas obras são maiores que as primeiras. É, meu irmão. É, meu servo. Mas, e o resto? Capítulo 3, amados. A quinta carta. Olha só. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tinha obra nessa igreja de Sardes? Tinha obra. Só que era uma igreja que achava que estava viva, mas estava morta. Uma igreja que fazia tudo, assim acredito eu, porque o Senhor reconhece as obras. Eu sei as tuas obras, mas tu acha que vive, mas está morto. Aí você vê o anjo da igreja lá querendo fazer obras, fazer um monte de coisa, e tudo, aí vem o Senhor e fala, olha, para. Eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo o teu esforço, mas está morto. Aí lá vai de novo a responsabilidade sobre o ombro do anjo da igreja. Senhor, aonde eu estou errando? O que eu tenho que fazer, Senhor? Me guia, me ensina, me orienta, para que eu não me sinta vivo estando morto. No versículo 2 do capítulo 3, ele diz assim, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, ainda tinha povo vivo lá, espiritualmente. Mas ele fala, olha, corre, cuida, senão vai morrer todo mundo, se continuar nessa pegada. No versículo 7, a sexta carta, o versículo 9, tá? A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia também era uma igreja boa. Dentre as 7 cartas, as 2 eram igrejas boas, Esmirna e Filadélfia. Só que a igreja de Filadélfia tinha o mesmo problema da igreja de Esmirna, sinagoga de Satanás. Ou seja, tinha aqueles que ficavam no meio, tuzicando a cabeça dos outros. Tinha aqueles que ficavam no meio, no tititi, o tempo inteiro, nunca satisfeito com nada. No versículo 9 ele diz, do capítulo 3, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que é os que se dizem judeus e não são mais nem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, também tinha a igreja de Filadélfia, uma igreja boa. O versículo 8 ele diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas tinha lá também um cinto da sinagoga de Satanás lá no meio. E por último, o versículo 15, a igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia, o versículo 15. Ele diz, eu sei as tuas obras. Tinha obra também. Mas ele diz assim, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí ele bota entre parênteses, né? E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja, tinha obras, mas era uma igreja muito apegada a bens materiais. Por se localizar numa região muito rica, era uma igreja rica financeiramente, que se apegava muito às coisas materiais. E o Senhor fala para ela assim, não sabes tu que é um pobre desgraçado, miserável, cego e nu. Entenda uma coisa, eu reconheço toda essa responsabilidade sobre meus ombros. E por isso, muitas das vezes, você não vai me ver pulando de um pé só, rodando e falando mistério e profetizando. Porque enquanto uns fazem, eu preciso estar de olho aberto, vigiando. Enquanto uns fazem, eu preciso estar com a espada na mão, pronto para corrigir. Isso não quer dizer que eu não creia na ação do Espírito Santo. Pelo contrário, eu busco a Deus, a ação do Espírito Santo todos os dias sobre as nossas vidas. Eu peço a Deus para que, 1 Coríntios 2, versículo 4, se não me engano, quando Paulo fala assim que a minha palavra e a minha pregação não consistia em conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Para que a vossa fé não se baseasse somente no conhecimento humano, mas no poder de Deus. É isso que eu busco para nós, irmão. Para que quando a palavra seja pregada, haja libertação, haja transformação, haja cura, haja salvação neste lugar. Aleluia. Para que você saia daqui alegre. Se tu entrou triste, tu saia daqui alegre. Se tu entrou aqui pesado, carregado, tu saia daqui leve. Que haja demonstração do Espírito e de poder em nosso meio. Só que mais do que todos aqui, amados, tamanha responsabilidade, como nós vimos aqui sobre as 7 cartas. Tudo que acontecer, sendo eu responsável ou não, Deus vai colocar sobre os meus ombros a responsabilidade. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que entendam. 7 igrejas
Qual delas era perfeita? Não tinha igreja perfeita. Então, não adianta nessa vida, nessa terra, você falar assim, eu vou procurar a igreja perfeita para mim. Eu vou procurar a igreja que eu me adapte melhor, que eu ouça o que eu quero ouvir, que alimente o meu ego. Eu sinto te dizer, não existe igreja perfeita nessa terra. Sabe por que não existe igreja perfeita? Olha para o irmão que está ao seu lado. Pode olhar, não tem medo não. É por isso que não existe igreja perfeita. Entende? Porque eu e você estamos nela. E nós somos imperfeitos. E por isso a Bíblia nos orienta a fazer o quê? Sermos imitadores de Cristo. Enquanto lutarmos nessa terra e formos imitadores de Cristo, nós não seremos perfeitos, mas caminharemos para o céu com todas as nossas imperfeições. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa perde mais tempo falando mal da igreja. Muitas das vezes a pessoa perde mais tempo criticando a igreja do que procurando uma solução para ajudá-la. Muitas das vezes aquela igreja passa por aquele problema porque você está nela. Desculpa falar assim. Mas aí tu vai sair dela, vai falar, então eu vou para outra igreja. Tu vai achar problema lá também, meu irmão. Ah, mas lá também é ruim. Pensa comigo. Se tu não consegue ficar em nenhuma igreja, o problema são as igrejas. Então você é santo demais. Pede a Jesus para te levar logo dessa terra. Pede logo, fala assim, pai, me arrebata agora. Eu quero cair fulminado aqui agora. Me leva. Faz isso. Porque se tu já rodou todas as igrejas procurando uma igreja perfeita e não achou, o problema está em você, mano. O problema não está nas igrejas. E uma coisa eu te digo, as igrejas mesmo sendo imperfeitas, ou a igreja de Cristo, mesmo sendo imperfeita nessa terra, você só está em pé, vivo, porque ainda existe essa igreja na terra. Aleluia. Que mesmo com todas as imperfeições, ainda ora pela sua vida. Mesmo com todos os problemas, ainda procura manter uma vida fiel diante de Deus. Então você não vai achar uma igreja que seja perfeita. Você pode chegar numa igreja ou outra aí, falar, aqui eu estou bem, mas cedo ou mais tarde tu vai se decepcionar. Por isso que o escritor aos Hebreus nos exorta falando, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, amado. Olhando para Jesus. Olha para Jesus, está desanimado, você não está conseguindo ver ânimo por causa do teu pastor? Ora pela vida dele e olha para Jesus e continua a sua caminhada. Intercede pela vida dele, olha para Jesus e vai fazer a obra. Vai expandir o reino dos céus. Cultuando, adorando, servindo. Porque uma coisa eu te digo, amado. A igreja perfeita só será naquele grande dia quando nós nos encontrarmos no céu. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele arrancará um povo dessa terra. E lá no céu, sim, seremos perfeitos. Não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver angústia, não vai haver dissensão, não vai haver inveja, não vai haver amargura, não vai haver problema. Lá no céu, nós seremos todos transformados. Aleluia. E seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. Lá no céu, nós não teremos mais problemas. Só que ele vai vir buscar o povo que o quê? Que procura a igreja perfeita? Não, aquele que obedece.
aquele que corre a carreira que está proposta, aquele que segue os passos de Jesus. E quando nós chegarmos no céu, seremos semelhantes a Ele. E a Bíblia nos diz e nos garante que assim como Ele é, nós o veremos. Eu queria cantar com os irmãos para a gente encerrar essa meditação. Só aquela parte daquele hino, Além do Rio Azul, que diz assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aí tem a parte que faz assim: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Repete com a convicção: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. De novo: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Aleluia! Se hoje está difícil, amados, naquele dia, não vai haver dor. Lute pela sua salvação nessa terra. Mantenha-se salvo, porque a tormenta é grande. Mas naquele dia estaremos assentados com Ele no trono de glória, adorando e exaltando o seu santo nome. E assim como Ele é, nós o veremos. Se assentaremos à mesa juntamente com Ele, Ele nos servirá. Estaremos em grande gozo, em grande alegria naquele dia. Por isso, não desfaleça os seus pés, mas sede firmes e constantes em todo o tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Não desiste da sua caminhada, amado. Jesus te ama. E Ele deixou o exemplo dele para que nós não venhamos desfalecer em nosso ânimo enquanto estivermos nessa terra. Amém?